Queridos, recentemente, mais uma vez, ao longo da história, dois países do Oriente Médio, um Israel e o outro a Síria, estiveram em guerra nos vários momentos aí dos últimos anos. Isso não é novidade, porque em vários momentos da história isso aconteceu. E quando isso acontece, algumas consequências nós conseguimos ver. Por exemplo, uma delas foi a surpreendente queda do ditador sírio Bashar al-Assad, que depois de mais de 24 anos de poder tirânico sobre aquela nação, herdando do seu pai e do seu avô o poder, ele surpreendentemente, em poucas semanas, caiu, foi deposto e exilado hoje na Rússia. Apesar de todo o apoio daquelas grandes potências, Rússia, China, Irã, ele não resistiu àquele grupo e nós não sabemos exatamente o que vai acontecer nos próximos tempos, porque há muitas coisas que na geopolítica, naquelas grandes decisões da história entre as grandes nações, os grandes poderes, eu e você que somos meros mortais, não temos a mínima ideia do que pode acontecer nesses bastidores. Isso não acontece apenas, diga-se de passagem, em relação às macro decisões de poder no mundo. Acontece até com as micro decisões que nós tomamos no dia a dia. Quando decidimos pegar uma rota para ir para o trabalho e não outra que costumamos fazer. Quando decidimos comer num determinado lugar e não no outro. E aparentemente nós estamos decidindo e no controle com todos os dados e variáveis que nos fazem decidir assim e não de uma outra forma. Mas o fato é que existe uma mão invisível, a mão invisível da providência de Deus, que conduz todas as coisas, inclusive a avaliação que nós fazemos para tomar as nossas decisões. De modo que, tanto na macropolítica como na microgestão das nossas vidas, nós enfrentamos o fato de que existe sim essa mão divina invisível conduzindo todas as coisas, e nós não entendemos muitas vezes o que acontece. O fato é que todas as coisas, de uma forma ou de outra, acontecem primeiro diante do trono de Deus na eternidade e depois descem à terra. E a maneira como Deus estabeleceu que essas decisões de Deus reflitam-se na nossa vida é quando nos ensina, por exemplo, a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Ali, nossas necessidades, as nossas expectativas são alinhadas ao propósito eterno, soberano, muitas vezes irreconhecível, mas também bondoso do Senhor, que é o Senhor do tempo e da história. Mas algumas vezes Deus nos dá a oportunidade de dar uma olhadinha no que está acontecendo de maneira invisível e que vai se refletir na nossa vida. Algumas vezes Ele nos dá a oportunidade de ter os olhos abertos para ver a vitória de Deus hoje na nossa vida e o que aconteceu para que ela acontecesse. Hoje, na sequência da série que eu estou pregando, Pequenas Pessoas, Grandes Histórias, nós vamos ver um desses momentos. E baseado num texto, nós vamos ver como Deus abre os olhos de alguém para ele ver o que costumeiramente ele não conseguiria ver. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, porque ali nós vamos ver quando Deus abre os olhos de alguém para ver o invisível e a ação dele no tempo e na história. Se você não tem a sua Bíblia nas suas mãos, você pode acompanhar na projeção em ambos os lados da nossa plataforma. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Eu gostaria que depois da leitura e da oração, nós pudéssemos manter o máximo possível o nosso ambiente mais aquietado, só os diáconos pudessem circular, por favor, e todos os demais pudessem dar toda a atenção à proclamação da palavra de Deus, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento de guerra. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para lá.
O rei de Israel então enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: vocês não vão me fazer saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Então respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, o homem de Deus, que está lá em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Então ele disse: agora ide e vede onde esse Eliseu está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que ele está na cidade de Dotã. Então enviou para lá carros, cavalos e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. E tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam se cercado a cidade. Então o seu moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que é que nós faremos? E ele então respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou então Eliseu e disse: Senhor, eu peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou então mais uma vez Eliseu ao Senhor e disse: Senhor, fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse àqueles que estavam agora cegos, os sírios: não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou, não a Dotã, mas a Samaria. E tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, agora abre os olhos desses homens para que vejam. E abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, perguntou ao profeta Eliseu: agora eu vou feri-los, meu pai, eu vou feri-los? E ele respondeu: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco, quando estiveres em guerra. Porém a estes manda pôr agora diante deles pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. E então ofereceu surpreendentemente o rei de Israel um grande banquete àqueles homens que vieram para matá-lo, e comeram e beberam, e despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Eliseu orou vários momentos nesse texto, pedindo a Deus que abrisse os olhos daqueles que eles precisavam ver. E nesta noite nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Você pode compreender essa mensagem que Deus vai pregar através de mim ao seu coração de uma maneira intelectual, racional. Você certamente tem condição de interpretar um texto, de entender a mensagem, mas é possível que mesmo assim os seus olhos estejam fechados para o que Deus quer falar com você. Por isso que nós, quando terminamos de ler a Bíblia e antes de pregar, oramos a Deus, pedindo que Ele abra o nosso entendimento. Nós estamos pedindo para: Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para entender qual foi a mensagem que o Senhor separou para mim hoje. O mesmo sermão será pregado, mas a pessoa que está do seu lado e você tem necessidades diferentes. E somente o Espírito de Deus tem poder de, abrindo os seus olhos, lhe fazer entender e falar ao seu coração. Seria uma grande tolice da sua parte ter saído de casa, trocado de roupa, participar desse culto e não ouvir a voz de Deus. Então, para evitar esse desperdício, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e diga assim: Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ver o que o Senhor tem para mim. Eu quero ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem.
Fale com Deus, peça ao Senhor isso. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, é exatamente assim que nós desejamos que aconteça, mas nós não temos o poder de abrir o entendimento, de iluminar a mente de quem quer que seja. Queremos ser tão somente fiéis à Tua palavra e pregar aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Mas ao mesmo tempo nós queremos confiar que o Senhor, enquanto eu falo, Tu fales ao coração das pessoas, Tu ministres ao coração das pessoas, Tu abras o entendimento e os olhos espirituais das pessoas que estão aqui, e não somente daquelas que estão aqui, mas daquelas que estão participando à distância pela internet, agora e depois quando assistirem esse vídeo. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, e ao final de tudo daremos a Ti a honra, a glória e o louvor, porque assim oramos e assim pedimos e desde já agradecemos, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, no texto que nós acabamos de ler, fica muito claro que havia uma estratégia de guerra daquele rei da Síria. Os comentaristas dizem que não é exatamente possível precisar quem era o rei do momento, e na verdade não faz muita diferença, porque Israel e Síria estiveram, como eu falei no início, em guerra em vários momentos da história, países vizinhos que muitas vezes serviam a deuses diferentes e que não conseguiam conciliar seus interesses geopolíticos. Então, frequentemente, rei da Síria, rei de Judá, rei de Israel, estavam em guerras, e algumas delas eram grandes guerras, outras eram guerras locais e pontuais. E como em toda guerra, pequena ou grande, havia uma estratégia. O texto começa dizendo que o rei da Síria convidou os seus comandantes, os homens do exército, e planejou com seus oficiais para posicionar as suas tropas, um acampamento de guerra, a fim de emboscarem os guerreiros de Israel. Enquanto esse plano estava acontecendo, pela leitura você pode perceber, aparece um dos personagens da história do lado de Israel, que a princípio é identificado apenas com o seu título, o homem de Deus. Essa expressão aparece 3 vezes no texto, e parece que está criando um clímax para que logo depois ele seja identificado como o profeta Eliseu, o sucessor do grande profeta Elias. Mas como esse texto, de maneira muito clara, demonstra o poder de Deus, no início, quando ele simplesmente identifica este homem como um homem de Deus, a ideia é que pouco importa se era Eliseu, Elias ou qualquer outro, ele era apenas uma pequena pessoa diante de uma grande história, que é justamente o tema da nossa série. E nesse aspecto, não importava que ele era um homem de Deus conhecido apenas em Israel, como você viu na história, ele também era um homem que passou a ser conhecido até pelos próprios sírios, que não devotavam as suas vidas a Deus. A coincidência dos livramentos que acontecem logo em seguida, quando o plano é colocado em operação, acaba fazendo com que o rei da Síria, como você vê aí no verso 11, desconfie que tem um espião dentro do seu palácio. Porque é muita coincidência que quando ele diz as tropas irem para tal lugar, o povo de Israel, os combatentes de Israel estão em outro lugar e não podem ser emboscados. É muita coincidência que ato contínuo ele posicione para o lugar onde primeiramente o exército de Israel estava e desta vez eles estão em outro lugar. Então ele reúne os seus comandantes e diz assim: tem um espião entre nós, porque certamente não tem como eles saberem quais são os nossos planos. E aí, surpreendentemente, um daqueles que está ali no palácio, um servo palaciano, diz assim: não tem nada a ver com isso, meu senhor. É porque existe um homem de Deus lá em Israel, que tudo aquilo que o senhor conversa aqui no seu quarto, na sua câmara de dormir, Deus revela para ele lá em Israel. E ele antecipa os nossos movimentos. Eles afirmam então que Elias é capaz de contar ao rei de Israel as palavras que o rei da Síria fala na sua antecâmara. E aí o rei da Síria, indignado, diz: então vamos prender esse homem, vamos fazer uma emboscada, por favor, descubram onde é que esse homem está. E descobrem que ele está numa cidade de Dotã. Dotã é uma cidade que ainda hoje existe em Israel com outro nome, e que é num vale. Isso era especialmente apetitoso para aquele homem que queria matar o profeta, porque num vale cercado por montanhas era muito fácil fazer uma emboscada. Ali estava Dotã e ali estava Eliseu, completamente vulneráveis.
Ele manda suas tropas, e eram tropas de infantaria, reforçadas de carros de combate, da cavalaria, veja aí no verso 14 e 15, que cercam nas montanhas, esperando o momento de emboscar justamente Eliseu em Dotã. É justamente nesse momento da narrativa que aparece um segundo personagem. Ele começa anônimo e vai terminar anônimo até o final. E que é identificado, veja aí no verso 15, por favor, projete, dizendo assim: o moço do homem de Deus. É porque ele se levanta muito cedo. E esse moço do homem de Deus, que é uma expressão costumeira para designar aqueles jovens seminaristas que ajudavam os profetas, desde quando o antecessor de Eliseu, o profeta Elias, fundou uma chamada escola de profetas, eles auxiliavam os profetas e na caminhada com eles aprendiam a ser profeta. Pois bem, esse moço do homem de Deus, que permanecerá anônimo em toda a história, acorda muito cedo. E quando abre os olhos, coça os olhos, vai para a vida, de repente ele vê nas montanhas, cercando Dotã, de um lado e de outro, tropas numerosas do rei da Síria, cavalos, infantaria acampada, esperando só o momento de dar o bote e matá-los. E aí aquele moço, ao acordar naquele momento, percebe o cerco assustador das tropas sírias à cidade de Dotã, e então se volta para o profeta Eliseu, e de uma maneira muito espontânea, mas agoniada e angustiada, diz: ai meu Senhor, o que é que nós faremos? E essa pergunta, o que faremos, que me dá o tema desta noite. O que é que a gente faz quando está diante de situações que nós não temos a possibilidade de gerir, de resolver, de vencer, de vitoriar, de solucionar, e que são situações que aconteceram nos bastidores invisíveis da nossa história, para as quais nós não estamos preparados, porque nem sabíamos e obviamente não podíamos nos preparar, e que de repente no mais rápido acontece diante de nós. É aquela notícia de um telefonema que de repente joga diante de você uma circunstância que você não imaginava nunca ter passado. É um momento específico da sua vida que você não sabia que estava sendo urdido pelo inimigo como uma espécie de armadilha, e de repente você vai de peito aberto e sem nenhum tipo de prudência, porque você não sabia de nada, e se vê na circunstância e descobre então: ó Senhor, o que é que nós faremos? Até aqui na narrativa, o que o escritor do livro está fazendo é contextualizando o que vai acontecer. Exatamente o que eu estou dizendo aqui para você. Quem estará envolvido, quem são as pessoas, qual vai ser o resultado final, mas o núcleo da história mesmo se desenrola com essa alternância entre a conversa do Eliseu com o seu auxiliar e aquilo que Eliseu faz e manda fazer. É a partir dali, daquele momento, que diante da pergunta do seu auxiliar: Senhor, e aí, o que é que iremos fazer?, que nós conseguimos entender qual é a atitude do profeta, que traz um toque de poder e de graça de Deus para a solução do problema. Portanto, o objetivo dessa exposição de hoje à noite é que eu e você cheguemos ao fim dela, pedindo a Deus exatamente aquilo que pedimos antes de começar: que Deus abra os nossos olhos para vermos a vitória dele, mesmo que sejamos apenas pequenas pessoas, despreparadas pessoas, diante de uma grande história, cheia de idas e vindas, de alternâncias que nós não controlamos. Isso é a vida. Seja apresentado a ela, você já a conhece. Você hoje está no domingo, diante de uma semana à sua frente. Você tem planos, tem agenda, você preparou coisas que vão acontecer amanhã de manhã e ao longo da semana. Alguns mais previdentes já estão com planejamento para o mês, para o ano inteiro. Mas nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, garante que em algum momento a gente vai acordar cedo da manhã, abrir os olhos e dizer: Senhor, o que faremos? É nessa hora que Deus, ao abrir os nossos olhos, mesmo sendo nós pequenas pessoas, que estão participando de uma grande história incontrolável e inesperada, podemos ter o auxílio de Deus. E por isso nós precisamos pensar em 4 coisas que acontecem nessa história. E essas 4 coisas que acontecem nessa história nos ajudam a ver quando Deus abre os nossos olhos. Quando Deus nos abre os nossos olhos para ver a sua vitória. Primeiramente, quando Deus faz isso e nós estamos apavorados por sermos a minoria e estarmos em desvantagem
nas nossas lutas. Veja aí o verso 16 e 17. Veja que diante do pavor do jovem auxiliar, o profeta experiente confia que a vitória de Deus será certa, mesmo sabendo que de fato a realidade era desvantajosa. Ele então responde ao jovem, veja aí, expressando essa confiança inabalável e dizendo no verso 16: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu fico imaginando que aquele jovem auxiliar escuta com atenção, confiança e obediência, mas lá dentro do coração dele, ele diz assim: onde? Quem? Como? Quando? Essas coisas que o Senhor está dizendo acontecem. Quem são esses que são mais numerosos e que estão conosco do que os que estão com eles? Eu abro os meus olhos e só vejo os sírios, eu não vejo mais ninguém. Como isso será? Quando isso acontecerá? A gente vive sempre esse dilema entre o temor que apavora e imobiliza e a confiança que alguém diz para nós que devemos ter, como aquele profeta experiente falou para aquele jovem inexperiente: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Essa expressão não temas é uma das expressões mais encontradas na Bíblia, quando há situações desvantajosas, perigosas, desconhecidas, desanimadoras ou apavorantes. Deus fala, Ele mesmo, o seu próprio Filho e outros em nome dele: não temas. Isso acontece, queridos, porque o medo ou o pavor, aquelas emoções mais primárias, mais primitivas do coração humano, elas são opostas à fé, à confiança, visto que o medo só consegue ver os próprios limites que você tem, e você olha-se pequeno, incapaz, impotente diante do desafio. O medo faz você voltar o seu olhar para as suas desvantagens, para as suas impossibilidades, e por isso ele imobiliza. Quem se nutre do medo, buscando em si a capacidade de superar, acaba encontrando ou buscando forças inesgotáveis em uma fonte que tem limite, que é a autoconfiança. Existe um discurso aí fora de que você deve confiar em si mesmo, mas há momentos em que a autoconfiança é desgastada pelo medo e se torna insuficiente para animar a pessoa a sequer lutar, quanto mais a vencer. O medo imobiliza. Não apenas o medo de que algo físico lhe aconteça e você chegue até a morte, mas o medo diante dos outros, das próprias expectativas e planos, do fracasso, da vergonha de não conseguir, de não corresponder. Existem tantos medos que circulam na nossa alma que ela vai nos imobilizando, se imobilizando. E aí nós temos que gritar: Senhor, que faremos? E aí o Senhor nos diz: não temas. Fundamento para a ordem desse profeta é justamente apontar para algo que o jovem auxiliar já tivesse ouvido falar, já tivesse inclusive sido ensinado pelo profeta. E é a lição que, quando os nossos limites chegam, nós não contamos apenas com nossas próprias forças, sabedoria e poder. Ele sabia disso, mas agora ele tinha que experimentar. O profeta diz: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí você percebe uma matemática divina que não faz sentido. É que estar somente com Deus, só você e Ele, mesmo diante de multidões de inimigos, é estar sempre na maioria diante da minoria, porque basta Deus para você ser maioria. E por isso ele diz: não temas. Com Deus existem os seus anjos, e eles são mais do que aqueles que estão contra nós. Então a primeira realidade é quando Deus abre os seus olhos, porque você percebeu que está em desvantagem, o medo se lhe imobiliza. Segundo, é quando Deus abre os seus olhos para ver a vitória que Ele vai fazer, principalmente quando nós precisamos discernir, perceber, entender a verdadeira natureza das nossas lutas. Qual era a natureza dessa luta? Era uma guerra apenas entre a Síria e Israel? Não, não era. Perceba a terminologia religiosa com a qual os servos do rei da Síria
se referem a Eliseu. Perceba que essa história, apesar de ser de geopolítica, de batalha, de guerra, está envolvida uma espiritualidade, uma noção do mundo, de Deus, que é muito clara. É o homem de Deus, é a batalha do rei da Síria contra o homem de Deus. E isso nos ajuda a entender que nossas batalhas não são apenas as batalhas que nós conseguimos ver e tocar, pelo pão nosso de cada dia, contra aqueles homens e pessoas e estruturas que fisicamente podem nos fazer oposição. A Bíblia diz que não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e poderosos dominadores deste mundo tenebroso, que esta luta que vivemos aqui muitas vezes reflete a luta espiritual do nosso inimigo, usando pessoas e coisas para combater, como usou aquele rei da Síria. Então, no verso 17, observe como isso acontece. Quando Deus abre os olhos daquele homem, daquele jovem, para discernir a verdadeira natureza da sua luta. Depois de tranquilizar o jovem, então Eliseu se volta em oração para aquele que era o único que poderia tranquilizar e dar confiança àquele jovem. Então ele faz uma oração. Curioso, né? Ele não diz para aquele jovem: prepare as coisas, pegue o seu fuzil, até porque fuzil não havia na época, pega a sua espada e o seu escudo, porque não vai ser fácil. Não, ele usa de um recurso que não é bélico, ele usa de um recurso espiritual. Ele diz assim no verso 17, agora não se dirigindo para o jovem, mas se dirigindo para Deus em função do jovem, ele diz assim: peço-te, Senhor, que lhe abra os olhos para que veja. Eu acho muito interessante essa expressão. O sujeito tinha acordado, gente, ele estava de olho aberto, ele não estava dormindo. A oração que é feita aqui não é para um olhar natural, não era para que ele visse aquilo que ele podia ver com os olhos naturais, é para que ele veja aquilo que ele não estava vendo e que o profeta já estava vendo, porque estava vendo a circunstância espiritualmente falando. O profeta já tinha discernido que aquela questão não era geopolítica, não era de guerra entre o rei da Síria e Israel, que ali estaria claro, como em outros momentos ficou claro na história do povo de Deus, que o inimigo havia se levantado contra o povo de Deus e contra Deus que tinha esse povo, e usava homens, estruturas, exércitos humanos. Então ele diz assim: peço-te, Senhor, que assim como os meus olhos estão abertos espiritualmente, tu abras os olhos espirituais desse jovem. Sabe por que isso é necessário? Porque do mesmo jeito que você ouvir distraidamente, não é o mesmo de escutar intencionalmente. Você ter os olhos abertos naturalmente não é o mesmo de Deus abrir os seus olhos espirituais para você enxergar e discernir aquilo que a mera humana visão não lhe dá. Aqui estou eu falando com você, esperando que você preste atenção ao que eu estou dizendo, mas existem muitos ruídos nessa cidade, nesse lugar, que você não preste atenção a eles. Aqui estou eu diante de você, esperando que você olhe nos meus olhos, porque eu estou buscando o seu olhar para manifestar e transmitir a mensagem, sabendo eu que você tem um cenário atrás de mim que pode facilmente lhe distrair e você perder aquilo que eu estou dizendo olhando no fundo dos seus olhos. Assim também era aquela situação. Aquele homem via os montes e via os soldados, mas não via aquilo que o profeta tinha dito, que não era motivo para ele temer, porque maior e mais eram aqueles que estavam com eles do que os que estavam com os sírios. Até então, o moço havia visto que sua visão natural conseguia alcançar, ou seja, os exércitos do rei da Síria. Mas agora Deus lhe abrira os olhos para que ele visse os inúmeros exércitos de Deus. E veja que é um detalhe, é dito que o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Os sírios eram numerosos, mas eram cavalos e carros e homens humanos. Aqui nós encontramos cavalos e carros de fogo. Fogo é símbolo na Bíblia de juízo. Aqueles que Deus tinha mandado eram os vingadores espirituais do povo de Deus.
Aqueles que Deus tinha mandado estavam revestidos não de armas humanas, mas de fogo divino. E isso aquele jovem vê. E porque ele estava embaixo, isso fica mais nítido ainda. Porque no vale de onde estava a cidade de Dotã, havia, diz o texto, nos montes que estavam ao redor de Dotã, esses cavalos, esses carros de fogo. Quando a palavra de Deus então nos diz que o justo não viverá pelo que vê, e sim pela fé, é exatamente essa diferença de ver apenas a realidade nua e crua diante de nós, versus ver além da realidade espiritual, aquilo que é espiritual, ao invés daquilo que é apenas natural. Não tem a ver com alienar-se, fechar os olhos, esquecer a realidade, evitar olhar o problema, não. Não tem a ver com não enfrentar a luta. Ele sabia que os soldados sírios estavam ali, e em nenhum momento o profeta disse: esqueça esse povo, faça de conta que eles não existem. Não, eles estavam ali, a realidade era difícil, desvantajosa, perigosa, mas ele diz assim: abra os olhos, Senhor, abra os olhos desse moço para ele ver além da realidade, que são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Deus faz isso para que ele perceba que, mesmo em desvantagem, diante dos 3 grandes inimigos que nós temos, a carne, o mundo e o diabo, com Deus sempre haverá fogo do juízo para vindicar a nossa sorte e batalhar por nós. Abrir os olhos daquele jovem é dar a ele a condição de discernir espiritualmente que a nossa luta, portanto, é uma luta espiritual. Ele mesmo diz que contra esses inimigos é preciso lutar não com armas carnais, mas com armas espirituais, diz ele, poderosas em Deus, para destruir sofismas e fortalezas, seja de vãs filosofias, seja de exércitos poderosos. E a vitória começa justamente com esse discernimento espiritual. Se não houver esse discernimento espiritual, você é como aquela brincadeira em que alguém venda os seus olhos e lhe dá uma espada nas mãos ou um instrumento cortante, mas sem a visão você não consegue atingir nada nem ninguém, e alguém lhe toca e você simplesmente se vira, mas a pessoa na verdade lhe tocou de uma outra posição e você não consegue atingi-la, porque simplesmente você não está discernindo onde ela está e qual é a direção que você deve atacar. A vitória começa justamente com esse discernimento espiritual de uma visão para além da realidade. Quando olhamos para os montes, lembra o Salmo 121, e dizemos assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Os montes que estavam cheios de soldados sírios, mas também de carros e cavalos de fogo do exército espiritual do Senhor. E aí o salmista diz naquele Salmo 121, verso 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, pois o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, e de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E você só consegue acreditar nisso se os seus olhos forem abertos. Porque senão você vai ver aquele chefe que está pegando no seu pé, aquele colega que está competindo contra você, aquele vizinho que fica abusando do seu domingo, colocando aquelas músicas horríveis para que você reaja e vá atrás dele. Aquela luta que você não estava esperando e você então age carnalmente. Mas Deus tem cavalos de fogo quando você abre os olhos para ver que a luta espiritual está para além da realidade. Terceiro lugar, Deus abre os nossos olhos para ver a sua vitória, principalmente quando precisamos confiar na surpreendente, preste bem atenção, na surpreendente estratégia divina, que em última instância frustra todos os ataques contra nós. Deus é o grande estrategista. Você é um iniciante no tabuleiro do xadrez divino. Deus é um masterclass. Ele não somente prevê todos os movimentos à frente, ele já venceu o jogo. E existe uma estratégia
que quando eu estou indo para o caju, ele já está vindo com as castanhas torradas, salgadas e devidamente engarrafadas ou empacotadas para você comer. Observe o verso 18 e 19. Perceba um trocadilho intenso na narrativa entre os verbos de ação que estão opostos entre si. Veja bem, o profeta primeiro orou para que alguém fosse ferido de cegueira. Quem era que tinha que ser ferido de cegueira? Os exércitos dos sírios. E por que eles precisavam ser feridos de cegueira? Se até então o profeta pediu para abrir os olhos e não para ferir ninguém de cegueira. E era uma cegueira temporária, diga-se de passagem. Era porque, como diz o próprio texto, depois que eles ficaram com os seus olhos feridos, o profeta pegou-os pelas mãos, e desde que eles não o conheciam, e disse assim: vocês estão indo para o lugar errado. Não é para aqui, é para ali. E cegos, sem discernir a realidade. Deus usa um profeta inteligente, mas confiado no poder de Deus, que era quem podia cegar os olhos daqueles homens, e os leva exatamente para o meio do acampamento de Israel. Como alguém que brinca com você, lhe vendando, para lhe fazer uma surpresa, pega você pela mão e leva para outro cômodo e de repente agora diz: tire a venda. O profeta literalmente fez isso. Diz o texto que depois de ele ferir de cegueira, que é o oposto a abrir os olhos que ele tinha pedido e depois vai pedir também, existe uma profunda conexão entre o agir de Deus mediante a oração do profeta e os acontecimentos que se seguem. Diz o verso 18: e como desceram contra ele, então orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te essa gente de cegueira. E do jeito que o profeta pediu a Deus, Deus fez. Feriu aquele povo de cegueira conforme, veja a expressão, conforme a palavra de Eliseu. E porque Deus fez, ele também deu a sabedoria, deu o discernimento, deu a inteligência ao profeta para fazer uma surpreendente estratégia. Diz o verso 19 que, como eu falei, Eliseu pegou aquele povo e disse: não é para este caminho, vocês estão indo para o caminho errado, nem esta é a cidade. Segui-me, e eu guiar-vos-ei ao homem que buscais. E para onde ele guiou para Samaria. E então no verso 20 diz que, tendo ele chegado a Samaria, disse a Eliseu: agora, Senhor, tu que fechaste os olhos, agora abre. Abre os olhos desses homens para que vejam. E aí o Senhor abre os olhos, e eles veem e viam que estavam no meio de Samaria. Veja que armadilha que só a estratégia divina poderia fazer. O texto que havia então iniciado com a estratégia do rei da Síria termina com a estratégia de Deus. É uma agradável ironia que o texto começa com o rei da Síria querendo matar o profeta, e o profeta coloca os soldados do rei da Síria diante das tropas de Israel em Samaria. Eu diria que, além da estratégia de Deus ser superior e vitoriosa, ela chega a ser irônica. Na verdade, eu acredito, sem ser irreverente, que Deus tem uma ironia própria. O Salmo 2, que é um salmo messiânico, diz assim: que as nações se levantam e se enfurecem contra o ungido do Senhor. E a resposta de Deus é: ri-se Deus deles. E não é que Deus gosta, e os nossos convidados que não são da região, talvez estranha a expressão, não é que Deus gosta de mangar dos homens. É que Deus gosta de dizer aos homens: vocês são fracos. Vocês são muito menos inteligentes do que eu. E muito menos poderosos. Vocês fariam bem se buscassem a minha sabedoria, que começa com o temor ao meu nome. Vocês fariam bem se fossem menos autossuficientes a ponto de querer decretar a morte de um homem de Deus e se submetessem ao Deus desse homem. E para provar isso, eu vou usar a cegueira de vocês e este homem a quem vocês queriam matar, para levá-los ao ponto em que vocês jamais pensariam em estar, que ao invés de serem combatentes com vantagem e estratégia para matar, vocês se tornam combatentes completamente vulneráveis diante do exército inimigo. Então o profeta os guia, os engana, colocando-os diante do próprio rei da Síria.
o que me faz lembrar de um outro salmo, que é o Salmo 33. É um salmo muito bonito, porque diz assim: o Senhor desfaz o conselho das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu pela sua herança. O Senhor olha lá do céu, vê todos os filhos do homem, da sua morada observa todos os moradores da terra, aquele que forma o coração de todos eles, aquele que contempla todas as suas obras. Um rei não se salva pela multidão do seu exército, nem o homem valente se livra pela sua muita força. O cavalo é vã esperança para a vitória, não pode livrar aqueles que esperam na sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam na sua benignidade, para os livrar da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma, portanto, espera no Senhor, Ele é que é o nosso auxílio, o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome, e por isso pedimos: seja a tua benignidade, Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos. Talvez esse não era tão conhecido seu, mas certamente esse que eu vou mencionar agora, que fala a mesma verdade, é o Salmo 91, tão conhecido e muitas vezes tão mal compreendido. Mas quando ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, e que diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, lá no verso 7 em diante ele diz: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque somente com os teus olhos, os olhos sempre estão presentes, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Deus tem uma estratégia maravilhosa, confie nele, confie nele. O que você não pode fazer, Deus faz. Os olhos que você não pode cegar, Deus cega. As batalhas que você não pode ganhar, Deus já está preparando a vitória. Deus é um Deus todo-poderoso e sábio. A sua única preocupação deve estar não em pensar: será que Deus está do meu lado? É em pensar: será que eu estou do lado de Deus? Porque não é que Deus tem lado, Ele só tem um lado, e aqueles que se alinham com Ele estão do lado da vitória. Portanto, a sua preocupação não deve ser: será que Deus está do meu lado contra esta outra pessoa, contra esta situação? Não, pergunte: eu estou do lado de Deus? Porque se você estiver do lado de Deus, Deus lhe dará a vitória. A estratégia deixa com Ele. A estratégia deixa com Ele. Lembra como era mais simples quando éramos criança? Que o nosso pai ou a nossa mãe diria assim: confie, segure na minha mão, eu segurarei na sua, como eu falei hoje pela manhã, e simplesmente me acompanhe. E a gente saía pequenininho acompanhando aquele passo seguro do pai ou da mãe, porque a gente sabia que ele era poderoso, mesmo sendo um homem, poderosa, mesmo sendo uma mulher, e confiávamos na bondade dele. Aí crescemos e achamos que somos capazes de decidir as nossas estratégias, e achamos que é falta de fé dizer assim: Senhor, seja feito conforme a tua vontade, quando na verdade não existe expressão de fé maior do que dizer assim: Senhor, eu penso que assim será melhor, mas seja feito conforme a tua vontade. Senhor, eu estou pensando em fazer dessa maneira, mas seja feito conforme a tua vontade. E aí Deus usa um profeta qualquer, uma circunstância qualquer, para pegar os seus inimigos pela mão e colocá-los diante de você completamente vulneráveis. Confie que quando Deus abre os seus olhos é para que você possa discernir uma estratégia superior de Deus na sua vida. Finalmente, Deus abre os seus olhos para que no meio da vitória você aprenda sobre a surpreendente graça de Deus nessa história. O que me chama a atenção nessa história é o desfecho dela. Veja os versos 21 a 23. Diz que quando o rei de Israel os viu ali vulneráveis, ele perguntou a Eliseu: agora, Senhor, eu vou feri-los, meu pai? Tenho autorização, já que o Senhor fez tudo isso para eles ficarem ali, completamente vulneráveis diante de mim? O que é que podia se esperar de Eliseu, diante do inimigo que pretendia matá-lo? O que é que você faria?
O sujeito veio, planejou, você soube, Deus lhe livrou. Aí de repente Deus coloca o inimigo na sua frente, completamente vulnerável, e você diz assim: agora chegou a hora, né? Agora chegou a hora da minha vingança, agora chegou a hora da minha retaliação, agora ele vai ver. Aí o que acontece? Eliseu, mesmo sabendo que era justo que ele se vingasse com a justiça e desse a paga do mal que intentaram lhe fazer, veja o que ele quer, o que ele aconselha ao rei da Síria. O verso 22 diz que respondeu ele: não o ferirás. Nas batalhas feres aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Mas isso aqui não tem glória, isso aqui não tem honra. Esses homens estão completamente vulneráveis. Tu vais fazer algo diferente, e Deus novamente surpreende. Ao invés de matá-los, manda preparar um banquete. Põe diante deles pão e água, para que eles comam e bebam, e voltem ao seu Senhor. E por que voltem ao seu Senhor? Porque eles contarão o que você fez para eles. Ou seja, na batalha para não morrer, pode até ser justificável matar quem se levanta contra você. Tem até um princípio chamado legítima defesa. Mas diante da vulnerabilidade do inimigo, frustrado em seu intento maligno exclusivamente pela estratégia divina, a atitude deve ser de graça. Por isso então, diz o verso 23, o rei lhes ofereceu um grande banquete. Comeram, beberam, ele deixou aqueles homens ir. Eles foram para o seu senhor, e o comentário do livro é: e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Observe essa última frase. O texto todo começa com uma decisão de guerra e termina com a graça da paz. Por quê? Porque quando em último lugar o profeta abre os olhos de todos que estão ali para dar o discernimento que eles precisavam ter, o que houve foi manifestação da graça de Deus. Uma história que começara então com a guerra, termina com paz. Porque Deus, abrindo os olhos aqui, ferindo com cegueira ali, intervindo com seu poder sobrenatural, ofereceu por meio do rei de Israel e debaixo do conselho do profeta, graça para aqueles que pretendiam matá-los. Sabe, queridos, um dos efeitos mais maravilhosos, e preste bem atenção nisso, de ter os olhos abertos do Senhor, é que muda a sua perspectiva sobre a vida e sobre as lutas que você passa. Graça não é sinônimo de você não perceber os maus intentos que as pessoas têm contra você. Você não fica bobo porque começa a ser gracioso. Pelo contrário, você percebe tudo. Você compreende tudo. Você compreende a dissimulação, a falsidade dos falsos amigos. Você compreende tudo. Você não é bobo. Mas graça é, antes de tudo, a convicção que se o Senhor é por você, quem será contra você? Sabe, uma coisa fica clara, eu posso dar testemunho disso, e sei que outros aqui podem dar. Contra inimigos, a melhor estratégia é entregar a Deus. Não seja imprudente, não seja desatento contra os ataques, porque mais tempo ou menos tempo você verá Deus, que é o justo juiz, fazendo justiça. Pode até ser que você precise ser disciplinado, e os inimigos são o chicote de Deus contra você, para você aprender certas lições. É verdade, curve-se, porque Deus não passará pano em você. Ele ama o filho e por isso disciplina, e vai usar até inimigos para disciplinar e fazê-lo crescer, porque o pai disciplina o filho que ama. Então você cuide da sua vida diante de Deus e entregue os outros a Deus. Se eles forem filhos de Deus, eles também serão disciplinados. Mas se eles não forem, Deus os julgará com cavalos de fogo. Não tome nas suas mãos a vingança contra quem se levanta contra você. Simplesmente entregue nas mãos de Deus. Não seja desatento, mas entregue nas mãos de Deus. E Deus, a seu tempo, fará justiça, às vezes até com graça. Esse final aqui, no entanto, tem um sentido muito importante. E eu quero dar o verdadeiro sentido. Por que esse texto está aqui? Porque, como eu tenho ensinado aos irmãos, pequenas histórias ou pequenas pessoas em grandes histórias, na verdade, fazem parte de um enredo maior, que é o enredo da redenção.
E o enredo da redenção mostra que esse texto acaba por simbolizar algo que Deus faz conosco. Quem eram os inimigos de Deus? Aqueles que se levantavam contra Deus, que queriam suprimir o nome de Deus na terra. Um homem como Saulo de Tarso, por exemplo, ou como você, ou como eu. Quem eram os inimigos que se levantavam contra Deus? Éramos nós, queridos. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E Deus, ao invés de nos aniquilar, Ele nos oferece o pão e a água do perdão e da graça, para que nós voltemos no nosso caminho e possamos dizer a todos quão gracioso Ele é, mesmo quando nós nos levantamos contra eles. Queridos, Deus está fazendo muitas coisas que nós não percebemos. E eu caminho para o final da minha mensagem. Há alguns anos eu recebi um e-mail de um missionário. Eu não vou poder dizer o nome, nem a nacionalidade, nem o lugar onde ele se encontra, porque é perigoso para ele. Ele me pediu apoio para evangelizar e para atender pastoralmente refugiados sírios em um país vizinho à Síria. Quando a guerra da Síria, que já demorava 14 anos, hoje acabou, pelo menos aparentemente, estava em franco desenvolvimento. Então havia muitos refugiados que fugiam da Síria para vários países ao redor daquele país. E havia campos de refugiados, ainda hoje há, muitos deles pelas Nações Unidas, e de alguma maneira aquele pastor, que é missionário, ele conseguiu ter acesso àqueles campos missionários, ou a pelo menos um deles. E ele disse assim: rapaz, eu estou precisando de ajuda. Mas a oração dele não era que um exército X ou Y ganhasse. A oração dele também não era no sentido de que eu enviasse dinheiro para ele. A oração dele era que, rapaz, me ajuda a entender o que está acontecendo. Eu disse: como é que eu vou saber? Você que está aí num campo difícil, desafiador, ministerialmente falando, isso é porque eu estou tão envolvido no que eu estou vendo aqui, que eu estou achando que eu estou vendo coisas. Eu disse: como assim? Fiquei preocupado com a saúde mental dele. Você está vendo coisas? O que está acontecendo? Aí ele relatou o que aconteceu um dia. Diz que na distribuição do pão e das roupas que acontecia naquele campo de refugiado, um senhor muçulmano o chamou no canto. E ao chegar para ajudar e distribuir naquele café da manhã, aquela fila interminável, ele acabou separando um tempo ali para aquele homem. E ele disse assim: eu queria falar com o senhor em particular, porque eu tenho medo dos meus que estão ao meu redor. Ele saiu da fila, chamou o homem no canto e disse para ele: eu vi Issa. E ele falou comigo. Talvez para vocês não faz sentido nenhum, mas Issa é o nome de Jesus em árabe. Os muçulmanos acreditam que Jesus é um profeta, não maior do que Maomé, mas que é um profeta. E aí aquele homem disse para ele: eu vi Issa. E ele falou comigo. Então aquele missionário pensou ter entendido errado a frase, ele ainda estava começando a se comunicar em árabe e pediu para que ele repetisse. Ele então disse as mesmas coisas, colocando a mão na boca, como se estivesse falando baixinho para que ninguém ouvisse: eu vi Issa. E ele falou comigo. A surpresa foi ainda maior quando o homem disse que Issa havia dito para ele que ele tinha morrido pelos pecados daquele homem e que ele queria levá-lo para morar com ele no céu, se ele confiasse em Issa como salvador dele. O missionário mal podia acreditar e segurar-se de alegria. Então ele combinou com aquele homem que depois da reza do fim do dia, a última reza muçulmana, no pôr do sol, ele deveria sair um pouco. Havia uma cerca entre o campo de refugiados e o espaço externo, e alguns homens, no frio daquele deserto, pegavam, faziam pequenas fogueirinhas e ficavam se aquecendo perto da cerca. Então ele combinou com aquele homem que todos os dias ele ia encontrar com aquele homem naquele determinado horário, naquele determinado ponto da cerca, que ele faria uma fogueirinha, que ele ficaria sozinho ali, pelo menos a princípio, e que o homem do outro lado, o missionário do outro lado da cerca, iria falar de Issa para ele. E ali no meio de um campo de refugiados da Síria, um homem muçulmano encontra um missionário cristão e começa a ser discipulado nos caminhos de Issa, nos caminhos de Jesus.
Ele me contou que naquele primeiro dia ele só controlou a ansiedade no dia todo quando ele fez orações curtas. Tudo que ele estava fazendo, esperando o final do dia, ele pedia assim: Senhor, 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 abre os olhos dele. Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja, porque eu sei que o meu Redentor vive e logo se levantará sobre a terra. Abre os olhos dele. O resultado é que ali, secretamente, surgiu em meio a um campo de refugiados sírios, em um país qualquer do Oriente Médio, um grupo de cristãos que viram a vitória de Deus sobre tudo e sobre todos que estavam acontecendo. Eu contei isso ao presidente da associação, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, o reverendo Amaury Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana da Penha, e disse assim: Amaury, isso é verdade? Ele disse: Robson, está acontecendo em todo o Oriente Médio. Deus está aparecendo. E fazendo maravilhas. Está o nome sagrado de Jesus. E Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque alguém está pedindo: abre os olhos dele para que vejam. E aquele colega missionário não estava pedindo oferta para ele. Ele estava dizendo assim: ore por mim, para que os meus olhos estejam abertos para ver que são mais os que estão comigo do que os sírios nos montes. Ah, queridos, como nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Quanto tempo, quanta energia você está gastando na vida lutando contra os inimigos que não são os verdadeiros inimigos? Quantas palavras estão saindo da sua boca contra pessoas que são seus irmãos em Cristo? Quando você, como foi feito no momento de contrição, deveria consagrar a sua língua para falar de Issá, de Jesus. Tudo isso porque Deus não está ainda ouvindo a sua oração que diz: Senhor, abre os meus olhos. Você quer fazer isso agora? Você lembrou das suas lutas? Você lembrou dos problemas que você tem enfrentado já nesse começo de ano? Que você não sabe o que fazer, porque são mais aparentemente os que estão contra você do que os que estão a seu favor. O dinheiro está curto, a situação da saúde está precária, e você diz: Senhor, pois Deus quer abrir os seus olhos para você ver a sua graça, a sua estratégia, a sua vitória e o seu poder, porque maior o que está com você do que o que está no mundo, diz a palavra de Deus. Basta que você diga: Senhor, abre os meus olhos. Vamos fazer isso agora? Em oração. Eu não sei, quando Deus abrir os seus olhos, o que você vai ver, mas certamente vai ver a ação de Deus na sua vida, lhe permitindo discernir o que você hoje não está vendo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e peça a Deus: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos. Senhor, não há nenhum de nós que está aqui que não esteja diante de batalhas, algumas das quais são impossíveis de vencer. Nós não conseguimos mudar o coração das pessoas quando elas se levantam contra nós. Nós não podemos, ó Deus, ter reservas inesgotáveis
de emoções positivas diante de tantas situações que nos amedrontam. Nós não conseguimos achar em nós força para todas as batalhas, ó Pai. E como aquele jovem auxiliar de Eliseu, é possível que alguns de nós estejam dizendo: ah, Senhor, o que faremos? Mas hoje à noite nós te rogamos e confiamos que Tu tens feito. Rogamos que o Senhor abrisse os nossos olhos na exposição da palavra. E nós confiamos que o Senhor deu o discernimento a cada um de nós que teve o coração aberto por Ti, para compreender o que essa mensagem tem a ver com a vida de cada um, Pai. Não apenas com a exposição do fato histórico, mas como ele se aplica à situação de cada um de nós. Só Tu podes fazer isso e por isso pedimos a Ti. E só Tu também podes abrir os nossos olhos, como abriste os olhos daquele jovem, para ver o que o Senhor estava fazendo nos bastidores da história. Só o Senhor também pode abrir os nossos olhos, para ver aquilo que Tu estás fazendo, a vitória que Tu estás preparando, nas nossas lutas diárias e contínuas. Sabemos, ó Pai, que em algumas dessas batalhas nós não teremos bom êxito, mas sabemos que o porto para onde nós estamos indo é seguro, porque o Senhor está conosco, que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, de que somos mais do que vencedores em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes nos deu graciosamente, quando nós ainda nem Te reconhecíamos como Deus e Pai, quanto mais não nos dará com Ele todas as coisas que precisarmos. Por isso eu Te peço, Senhor, falando aos corações dos Teus filhos, fortalece a fé deles com os olhos abertos, não apenas para a realidade difícil e dura que tem que enfrentar, mas para aquilo que está além da realidade. Elevamos os nossos olhos para os montes, de onde, Senhor, virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do nosso Deus, que fez os céus e a terra. Louvado seja o Teu nome. Que cada um de nós saia desta noite aqui, deste lugar, encorajado por esta palavra, e sabendo que o Senhor batalha por nós, e o Teu nome é vencedor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.